Você está de passagem comprada para sua viagem para o Chile, mas ainda tem dúvidas sobre como levar dinheiro, onde trocar seu dinheiro? Então fique aqui nesse vídeo que eu vou dar 3 dicas incríveis para você levar seu dinheiro com segurança, saber onde trocar seu dinheiro e não passar um perrengue na sua viagem. Olá pessoal, eu sou Demócrito Cruz e esse aqui é o Mali Mochila, o canal de viagens que dá dicas sobre como viajar barato, como você não passar perrengue em suas viagens. E hoje nós vamos trazer um tema que é muito pedido aqui no nosso canal, no nosso Instagram, que é sobre como levar dinheiro e como andar com dinheiro em segurança lá no Chile. Nós viajamos para o Chile no ano passado, mas a quantidade de perguntas no nosso Instagram, aqui no YouTube, nossos amigos quando nos encontram, é tanta que a gente resolveu fazer uma lista de algumas dúvidas principais e fazer uma série de vídeos. E a pergunta sobre dinheiro é a principal. Qual é a moeda local? Se a gente tem que levar dólar? Onde trocar dinheiro? E hoje nós vamos responder e dar 3 dicas importantes sobre como você ficar com seu dinheiro em segurança e como levar seu dinheiro de forma mais fácil, para uma viagem internacional, não só para o Chile. Então fique até o final, porque a última dica é muito boa. E a primeira dúvida que a gente separou é: devo trocar dinheiro no Brasil ou devo levar dólar? Como é que eu devo proceder com a questão do câmbio de moedas no Chile? E a primeira dica é: você não precisa trocar dinheiro no Brasil e nem precisa levar dólar para o Chile. A moeda do Chile é o peso chileno, mas não é difícil achar lugares no Chile que também aceitem real como pagamento, pela proximidade dos nossos países. Também, todas as casas de câmbio no Chile vão fazer a troca entre real e o peso. Então fica muito fácil você levar seu real e trocar um pouco no aeroporto quando você chegar, só um pouco, porque o câmbio no aeroporto ele é muito mais alto, então você vai pagar muito caro. Então faz o câmbio ali de um pouquinho de dinheiro só para poder chegar já na cidade com o dinheiro na mão, mas não troque todos os seus reais no aeroporto. Assim como no aeroporto, a cotação no Brasil sempre é mais desvantajosa. Então não façam isso, levem seus reais e troquem lá. As ruas onde você vai encontrar casas de câmbio para você trocar seu dinheiro com a melhor cotação são a Rua Agustinas, que fica no centro de Santiago, e também na Pedro de Valdívia, que fica em Providência. E quando nós fomos, foi a rua que nós encontramos o melhor câmbio, foi na Rua Pedro de Valdívia. Porém, é muito bom pesquisar também, que às vezes no centro está mais barato. Já gostou dessa primeira dica? Então já deixa seu like, porque as próximas são bem legais. E também se inscreva no canal se você não é inscrito. E a gente vai trazer muitas outras viagens, muitas outras dicas sobre destinos, tanto fora do Brasil, como aqui dentro do Brasil também. Bom, e a segunda pergunta é seguro andar no Chile? Você pode ser assaltado, levar seu dinheiro e você ficar sem dinheiro em um país estrangeiro? Bom, relativamente o Chile é um país muito seguro e não existem muitos relatos de assalto à mão armada ou problemas maiores no centro de Santiago ou em outros lugares. Porém, existe a recorrência. Alguns casos já aconteceram e algumas pessoas já sofreram esse tipo de furto, que é aquele furto da mão leve, onde você está em uma grande aglomeração e alguém passa a mão em sua carteira, leva seus documentos, leva essas coisas sem você perceber. Então tome cuidado em lugares muito movimentados, como metrôs, praças, lugares turísticos, porque isso pode acontecer. Além disso, quem nunca passou pela situação de perder dinheiro ou esquecer dinheiro em algum lugar, ou esquecer um documento, derrubar o documento em um lugar movimentado, isso pode acontecer. E para resolver esses 2 problemas, existe a doleira, que é um artifício que quase todos os viajantes, pessoal que viaja muito já conhece, que é uma bolsa onde você vai colocar os seus documentos, seu dinheiro, e você vai guardar por baixo da sua roupa. Você coloca ela mais ou menos aqui, ou pode ser abaixo da cintura. Tem vários bolsos aqui onde você pode guardar documentos. É meu, amor! Então eu tava precisando pra pagar academia. Deixa aí, amor, é meu. Foi eu que guardei esse dinheiro aí, esqueci, repare. Mentira! Foi, lembra daquela vez? Não lembro não. Eu acho que eu deixei meu dinheiro aí. Não peguei tudo. Tá mentindo, né? Eu vou botar isso no vídeo preto e branco. Não. Vou botar. Você pode guardar documentos,
pode guardar seus dólares, em viagens internacionais, seus pesos na viagem no Chile, e você anda com esse dinheiro imperceptível, ninguém consegue ver que você tem alguma coisa por baixo da roupa, principalmente em lugares onde você tem clima frio, porque você vai colocar várias camadas e você não consegue perceber, ninguém consegue perceber que você está com a bolsa ali embaixo. Então a doleira é antiga, mas vale muito a pena usar. Todos os viajantes devem ter uma dessa, tanto para viagens nacionais como para viagens internacionais. Eu separei 2 links aqui na descrição para você comprar uma doleira num site confiável e com preço muito bom. Lembrando que a doleira é um item indispensável para quem gosta de viajar. E a terceira pergunta é: devo levar cartão de crédito? Qual cartão de crédito levar? E a resposta é: sim, você deve levar cartão de crédito internacional, porém para não usá-lo. Pessoal, todas as compras que você faz no cartão de crédito internacional, você paga uma taxa de IOF de 6,38% em todas as suas compras. Então não vale a pena usar o cartão de crédito em uma viagem internacional, seja ela qual for. Porém, ele é muito importante para emergências. Então, se você tem um cartão de crédito para usar, caso você perca seu dinheiro ou aconteça um problema com você, até para você, alguns cartões de crédito internacionais já lhe dão o seguro viagem, o seguro saúde também. Isso é muito importante, mas você não deve usar o cartão de crédito porque vai ficar muito dispendioso no final de tudo. E agora eu tenho uma dica bônus para vocês que vocês vão adorar. Mas antes de dar essa dica, eu queria pedir para vocês se inscreverem no nosso canal. Nós estamos quase chegando na marca dos 1000 inscritos aqui e a sua ajuda seria primordial para a gente continuar o nosso trabalho. E a dica bônus é: usem um cartão pré-pago. O cartão pré-pago que nós usamos é o da Wise. O cartão pré-pago nada mais é que uma conta onde você vai colocar dinheiro e você vai gastando no débito ou sacando dinheiro no país onde você estiver. A Wise, ela tem bandeira Visa, como vocês estão vendo, e também ela é aceita em mais de 200 países. Então você pode fazer esse cartão e esperar aí para suas próximas viagens, né? Você vai usar esse cartão por muito tempo. Eu já tinha usado um cartão pré-pago em uma viagem que eu fiz em 2013, porém a Wise me mostrou muito mais vantagem que os cartões dos bancos tradicionais. Primeiro que a Wise não é um banco. Ela é uma plataforma onde você vai fazer o intercâmbio de moedas ali dentro do aplicativo que você vai baixar e colocar no seu celular. Então é muito prático. E aí você pode fazer essa transferência de acordo com a sua necessidade. E enquanto isso, você vai mantendo o seu dinheiro lá na plataforma da Wise tranquilamente. Não precisa transferir o seu dinheiro inteiro e trocar pela moeda do local. Além das vantagens que eu já falei, eu vou listar mais algumas que são bem importantes. A conta da Wise é muito fácil de usar. Você vai pedir seu cartão, ele vai chegar em poucos dias. Infelizmente nós não sabíamos muito sobre a Wise, nós pesquisamos bem em cima do dia da viagem e aí nós recebemos já quando já estávamos preparando para viajar e não transferimos tanto dinheiro, até porque a gente não conhecia e foi uma experiência para a gente. Mas mesmo assim, todo o dinheiro que nós colocamos, nós usamos lá, todos os lugares que nós passamos o cartão foi aceito e foi uma mão na roda. Outra vantagem muito interessante da Wise é que ela trabalha com a taxa de câmbio comercial e não com a taxa turismo, e a comercial é sempre mais vantajosa. Existe uma taxa de serviço que é de 0,43% apenas, então também é uma vantagem para nós. Outra coisa também é que o IOF que a Wise trabalha é de 1,1% contra 6,38% dos bancos tradicionais do seu cartão internacional, então vale muito a pena você ter a Wise aí na sua carteira. Você vai poder sacar seu dinheiro em qualquer caixa que aceite a bandeira Visa e também você ter direito a 2 saques gratuitos de até R$ 1.400 por mês. Aí para finalizar, nós vamos deixar o link aqui para você fazer sua inscrição na Wise. E se você fizer a sua inscrição pelo nosso link, você vai ganhar uma transferência de até R$ 3.000 sem taxa. Sua primeira transferência de até R$ 3.000 sem taxa alguma. Então aproveita e se está viajando para o Chile ou para qualquer outro país, vai lá e se inscreve na Wise e pede seu cartão, porque vale muito a pena. E se você quer que a gente faça um vídeo mais detalhado sobre a Wise, explicando como faz a inscrição, como faz o câmbio dentro do aplicativo, deixa os comentários aqui embaixo e a gente, dependendo da quantidade de comentários, a gente faz um vídeo exclusivo para vocês. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, vocês tenham aprendido alguma coisa nova. Se for alguma dúvida, deixe nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal para ajudar a gente também. E por hoje é só. Fiquem bem e boa viagem para vocês.